Aguinha. Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agora é Tarde podcast. Hoje eu tô trazendo um cara que eu queria ter... Era para trazer algumas semanas atrás, porém, o nosso podcast ele estava acontecendo às 14 horas e não era possível, não era viável pelo fato de ele trabalhar, né? Mas hoje eu vou falar com um cara... Eu tive que fazer uma cola aqui, tá? Para poder falar. São simplesmente 12 DVDs gravados. Isso o que tá assim, fora as participações. 45 CDs, fora os MP3 que a galera incluía o CD dele, lógico, né? O meu convidado de hoje é um cara que fez muita gente dançar, fez muita gente se alegrar. E hoje ele se alegra na presença de Deus. E ele vai contar pra gente essa transformação, essa transição de DJ Nenê Roots para Erisson, o homem de Deus, né? Meu querido, seja muito bem-vindo, tá? Vamos hoje explicar pra galera, né? E assim, você encerrou a carreira oficialmente no dia 31 de dezembro agora. Foi. Então a gente vai contar um pouquinho aqui a sua história de uma forma que ela ainda... Eu quero muito contar hoje a sua história de uma forma que ela ainda não foi contada. Eita. Certo? Dá um oi aí pro pessoal que tá assistindo. Já tá uma galera aqui, mandar um salve aqui para o Thalisson, para o João Paulo, DJ Paulo Rasta, Luciano Versosa, Everton Moura, cadê DJ Marquinho Rasta... Só lendas, viu? DJ Thales, falei, né? O DJ Thales, um abraço lá da Barra de Santo Antônio, gente fina demais. Projeto The Gogs Roots. Projeto The Congos Roots. The Congos Roots. Biracongo e Neto Roots. Lenda viva também. Ivo Teixeira, lá do Jacintinho, do Jaça, o Ivo, meu irmão. Forte abraço, meu irmão. Paulo Rasta, lenda viva. Marquinho Rasta. Franklin Lima, Karine... Alberto Lima. A Karine tá na Espanha, na Europa, hein? Ligado. Nossa, cara. Karine, um abraço, viu? Tem aqui mais... Ó, pessoal, tá subindo aqui, mas a gente vai falando, tá? Karine Marques. Karine Marques é lá de Rio Largo, do Jarbas Otica. Alô, Karine, abraço. Giovanni Presta Júnior. Eu acho que é isso. Pronto, a galera já tá chegando aqui, eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Como é que tá o áudio aí, pessoal? Vai falando pra mim aí. Sejam todos bem-vindos. Já viu aí no YouTube como é que tá sendo o áudio? Tá ok? Deixa eu dar só uma... Aqui a gente vai falando, tá? Karine Marques. Tá ok. Pronto. Cara, a galera tá chegando aqui e eu já vou começar a fazer as minhas perguntas. Boa noite. Né? Sim, pelo amor de Deus. Boa noite. Boa noite a todos os internautas que está conectado, ligadinho, né? Com certeza. Agora é tarde, podcast com nosso amigo Igor Macedo, né? Desde 2019, né? A última vez que eu vi a sua pessoa e estou sendo contemplado pelo convite, estou sendo honrado. E a palavra é gratidão. Gratidão, ela é a memória do coração. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade. A honra é toda minha, é um prazer, né? Tá recebendo você aqui para contar uma história tão bacana, cara. Porque assim, eu conheci, né? Eu conheci e conheço muitos DJs e eu venho até falar, nem todos conseguiram o êxito de chegar onde você chegou, tá? E ter a oportunidade de conhecer um Deus tão incrível como você teve. E você abraçou essa causa, né? Aleluia. Aí, vamos lá. Cara, vamos começar o Nenê Roots raiz, né? Por quê? Porque o Nenê vem do apelido de família, né? Família. Isso foi na infância que você pegou esse apelido, que você ganhou esse apelido. Eu sou 3 irmãos, né? Eu sou o mais novo, aí Nenê. Aí Roots, porque vem através do reggae raiz. Do reggae raiz. Mas naquele dia lá em Paripueira eu quebrei o protocolo. Porque lá tinha o público diverso, né? Não era uma festa especificamente para reggae. Aí quando o rapaz me contratou, agora você tem que tocar tudo. Eu digo, rapaz, vou abrir uma exceção. Cara, como foi a infância do Erisson?
Porque na infância você ainda não era Nenê Roots, né? Era o Hérisson. Como foi a infância do Hérisson? Como foi a criação? Você morou em qual bairro aqui em Maceió? Fala pra gente. Eu morei e moro até hoje no Vergel, né? Vergel do Largo, no conjunto Joaquim Leão. E a minha infância foi muito boa, né? O meu pai é um comerciante, né? Tinha uma oficina, né, de peças usadas e conserto de carro, né? Minha mãe trabalhava, né, no estado, né? Na Secretaria de Educação também. E assim, tudo do bom e do melhor eu tive. Meu pai e minha mãe sempre realizou os desejos, né? Os brinquedos, né? E assim, sempre fui uma pessoa assim de compartilhar, né? Os meus amigos andavam lá em casa, né? A gente tinha uns que era mais próximo, né? Que andava mais com frequência, mas assim, lá em casa sempre foi portas abertas, né? Meus amigos de infância falam, quando relembra, a gente lanchava muito na casa do Nenê e tal, e outra, lá também é um primeiro andar, e meu pai abriu para a sede de futebol também, dos meninos, do time da gente. Então, assim, a gente foi muito compartilhador, né? E o meu pai, ele foi uma pessoa muito generoso, né? E gostou muito de semear assim, na vida das pessoas, e a gente aprende, né? Porque o maior espelho é os nossos pais, né? O pai, a mãe, né? A gente se espelha, né? E aí os pais são referência para os filhos, né? Então, eu tive uma infância muito boa, mas ao decorrer que o meu pai e minha mãe se separou, eu fiquei revoltado, assim, fiquei assim, com aquele vazio, assim, dentro de mim, porque o meu pai trabalhava, não tinha tempo de brincar, assim, comigo, né, muito, né, como criança que a gente quer estar toda hora na cola do pai, e assim, quando já estava dando 6 horas, eu sabia a hora que meu pai chegava, né, e quando meu pai se separou da minha mãe, foi algo que me afetou muito, eu fiquei muito abalado, entendeu? Isso aconteceu quando você tinha quantos anos, mais ou menos? Tu lembra? Eu creio que na faixa de seus 12 anos, por aí. E você ali acostumado, todos os dias, às 6 horas, seu pai chegar e tal, e de repente tudo isso Só parar. que assim, o meu pai, apesar de ter separado da minha mãe, mas sempre honrou os compromissos, sempre deu atenção na medida do possível. Mas assim, a gente acostumado, né, com aquela convivência, e assim, me afetou muito, eu fiquei muito atribulado, entendeu? Eu passei um período, assim, que eu era muito briguento, meu irmão, na rua. Certo que nessa adolescência, né, quem aqui nunca brigou assim, né, com os amigos, né? Mas eu fiquei muito, assim, com um gênio, sabe? Um gênio muito forte, entendeu? Ia pra rua, quase todo dia eu brigava, né? E quando o rapaz era maior do que eu, aí eu tinha que pegar um facão. Aí era uma coisa, meu irmão. Aí a minha tia, neném, os vizinhos já sabia, pense, dei muito trabalho, né? Dei muito trabalho, mas eu creio que isso tudo que aconteceu, tudo é um processo, né? E isso, eu não tenho vergonha de compartilhar o que eu vivi, né? Para poder até edificar outras pessoas com testemunho. Sem sombra de dúvida. Mas, assim, foi muito boa a minha infância, né? E eu extraí coisas muito boas e também de aprendizado, né? Porque tem várias formas de a gente aprender, né? Ou a gente aprende com os conselhos, ensinamentos, ou a gente aprende pela dor, né? Aprende apanhando literalmente da vida, né? Da vida, e eu apanhei bastante da vida. Agora, nessa época, assim, briguento, isso aí, seus 12, 13, 14 anos, não foi? Nessa fase? Nessa fase. Pronto, nessa fase você chegou a ter aquelas amizades que o pessoal fala, tua mãe olhava e dizia, rapaz, não se mistura não, Caí, o negócio trevoso. Na realidade, a minha infância ali no Joaquim Leão, na beira da lagoa, a gente conheceu a galera de todo tipo, né? E assim... jogando bola e tudo, e assim, a gente, se hoje, assim, se fosse recordar a turma da infância da gente naquele tempo, né, de jogo de bola e tudo, a maioria já morreu, né, porque o crime, né, não perdoa, né, cara? Não perdoa, e muitas vezes, ao decorrer lá da caminhada, a gente já sabia quem ia morrer e não podia dizer nada, né?
E, assim, graças a Deus que eu não me envolvi, assim, com coisas erradas, né? De tráfico, nem de vício de droga, essas coisas, entendeu? Mas, assim, tinha muitos amigos que se perdeu mesmo, porque a droga atrai a pessoa a roubar, né? A matar, né? E depois morrer, né? Porque quem mata morre, né? É cobrado, né? É cobrado, né? Cobrado. A não ser se arrepender e Deus perdoar, porque Não Deus... houver um plano de Deus na vida da pessoa, né? Entendeu? Mas, assim, foi uma infância muito boa mesmo, entendeu? Foi uma infância boa, mas já nessa infância aconteceu algo, porque às vezes a gente tem uma trajetória de vida, né? Eu tiro por mim. A gente tem uma trajetória. Eu sou de periferia também. Periferia nessa mesma situação. Um time de futebol de 26 meninos e hoje só existe vivo eu e mais 2. O restante se envolveram com ilícitos e vieram a Eu joguei até perder. em time carentes, né? Aquele da beira da lagoa. Aí, resumindo, a gente sempre se depara, infelizmente, quem morou em periferia e está me ouvindo aí sabe que a gente sempre se depara com histórias que a gente leva para uma vida. Um cara que era desenrolado, que era inteligente, né? Alegre, feliz, e se envolveu e perdeu ali a sua vida. Tu chegou a ter algum amigo assim? Um amigo que eu falo entre aspas, né? Alguém que jogava bola com você, e você tinha um certo contato e você viu se perder assim, e aquilo ficou marcado? Sim, vários, que a gente, próximo mesmo, de todo dia, tipo de segunda a sexta, tinha um futebolzinho de areia, né? Um rachazinho, né? Rachazinho, que a gente chamava de creche, né? E assim, os meninos ia pra lá jogar e ia pro caminho errado e a gente só ficava sabendo, mataram fulano, mataram ciclano, né? Tinha um que morava quase de frente de lá de casa, o Edivaldo, o apelido dele era Pepo. E aquele menino, eu via a gente pequeno lá jogando de frente lá de casa, que tinha uma praça de frente lá de casa, que tem a placa do conjunto. Aí a gente jogava bola. Esse menino, conheço a família, pessoas de Deus, a mãe dele, a dona Carminha, pense. E ele partiu para o outro lado, né? Ele andava muito comigo, mas depois partiu para o outro lado, com outras amizades, e acabaram, assim, matando ele, né? E assim, ele ia lá em casa pegar CD de reggae, tudo, né? Porque eu passei a colecionar reggae muito novo, né? Acho que eu tinha nessa faixa de 10, 11 anos que eu já colecionava reggae. Qual a idade? 9 a 10, esse período, de 9 a 10 a 11. Pronto, vamos entrar nesse tema aí. Você começou a conhecer, mas como foi que você conheceu a música, o reggae? Eu vou falar música de uma forma geral, porque você começou um gênero, a ouvir, né? O reggae é um gênero, né? É verdade. Tá. Como foi que você conheceu a música? Você começou a gostar de música, gostar de ouvir música, né? Porque você começa primeiro a gostar de ouvir, aí depois você vai sendo mais seletivo e vai vendo o que você curte mais, né? Jimmy Cliff, como você citou e tal. Aí, como foi que você conheceu a música? Eu conheci a música através do meu irmão, Diego, que já colecionava ele, comprava aquelas fitas no mercado, ali na feira, na linha do trem, naquela feira, né? Aí, Feira do Rato. Ele já colecionava, comprava aquelas fitas que tinha até um estilo artesanal nela, um estilo artesanal, e ele lá tocava, né? E eu novo ali, eu digo, né, gosto de que cantor é esse e tal? Aí Bob Marley, Jimmy Cliff, Edson Gomes e Eric Donaldson também. Eric Donaldson eu já conhecia através do DJ Walliston, né? Que é uma lenda no reggae, o DJ Walliston. Quero mandar um abraço para você. E ele não era DJ, ele tinha um estúdio. E naquele tempo, a gente gravava do MD pro CD. MD, cara, eu cheguei a... Meu pai... Ó, tu lembra Dando uma volta no tempo, do tempo das brilhantinas. Eu conheço MD, conheço. Aí lá, fazia fila para gravar com o Alisson lá. Só que quando eu chegava lá para sentar, lá o pessoal já ia embora. Não ficava não, porque quando eu ia, eu gravava de 2 CD. 2 CD, aí o pessoal já... CDs ou fita? Não, CD. Já era CD nessa época? Era MD,
Aí ele passava. Eu digo, eu quero essa. Aí ele gravava e pause. Pause. Aí o pessoal sabia que ia demorar. Aí pronto, aí eu só ia lá gravando a CD lá com o Aliston. E depois o Aliston virou DJ. E ele me chamava de Erison Roots. Nesse tempo. Erison Roots. Erison Roots. Aí eu gostei, né? E eu fiquei com aquela vontade de ser conhecido como colecionador de reggae. Tinha aquela vontade, né? E pô, foi o tempo passando, eu fui aumentando o acervo. Tinha vezes até que eu contribuía para pegar encomenda fora, em São Paulo, São Luís do Maranhão, nas lojas. Segura aí, homem, você já está contando Vamos voltar aqui para a fita. Você começou colecionando com fitas lá, inspirado no seu irmão que curtia muita música boa. Aí você começou com fitas. Não, eu comecei... O meu irmão colecionava as fitas, né? Aí eu comecei a gostar através das fitas. Isso. Né? E já eram esses cantores, Jimmy Cliff e tal. Aí, lá em casa tinha uma antena, DirecTV. Aí tinha aqueles canal de vários gêneros musicais. Aí a gente pegava, botava o reggae pra tocar e já gravava diretamente na TV cassete, né? Videocassete. Olha, acredito eu, cara, que muita gente que tá ouvindo aí tá dizendo que eles estão falando só coisas que a gente não sabe nem do que se trata. Você tu chegou a emendar a fita com o Durex? Com Durex ou com esmalte? Chegou a fazer? Não, eu não cheguei, mas o meu irmão fazia isso, eu deixava pro meu irmão. Eu fazia isso, cara. A fita agora cortava... Agora me dava com Durex. Não, eu fazia o pior, eu cortava, aí eu tirava aquele rolinho todinho, pegava e tirava aquela presilhinha, renovar, era uma fita nova. E ninguém tá entendendo o que é videocassete, essa geração do WhatsApp, do Instagram não sabe o que é videocassete, fita... O interessante que nos tempos atuais, né, a tecnologia ela evoluiu bastante. Mas quando parte pelo lado do áudio, né, a sonorização, ela perdeu. Por quê? Porque o disco ele tem uma qualidade, um estéreo que a tecnologia não conseguiu acompanhar. Né? O especialista em áudios, os audiosfilos, eu vi uma matéria eles falando que a tecnologia não conseguiu acompanhar. Porque quando você ouve o vinil... Né, você para ouvir, há um prazer, aqueles sucos do disco, né? Tem uma sensação, tem algo muito diferente. Você para ter uma atenção, né? É muito prazeroso. E o CD não, você bota lá e... Né? Inclusive, na produção, tem muitos produtores de CD que eles utilizam plugins para reproduzir justamente esse estéreo, essa qualidade do disco. Entendeu? Aí você começou a pegar as músicas via videocassete e começou a comprar suas próprias fitas, ia no Aliston lá para poder fazer a transição do MD para o CD. Você chegou nesse tempo aí, qual era o teu acervo? O que você tinha de quantidade de CDs e de fitas? Tu chegou a ter uma noção disso? Não. Era muita coisa. Era muita coisa. Porque eu já peguei, na realidade, um bigu, né? Do meu irmão, né? Que o meu irmão que comprava muito, né? E depois, aí eu fiquei... Teve uma hora que tinha um hack, aí era só CD. Todo completo, tudo de reggae, entendeu? Mas assim, eu já fui oportuno, né? Na realidade, né? Peguei o bigu, né? Com o meu irmão Diego, que ele tá assistindo. E quero aproveitar também, quero mandar um abraço pro meu irmão Everton, que é o meu irmão mais velho, né? Quero mandar um abraço para ele, quero mandar um abraço para minha mãe Sara, quero mandar um abraço para minha mãe Zélia, né? Que eu sou tão abençoado que tenho duas mães, né? Que bênção, rapaz. A minha mãe Sara, né? Que a genitora trabalhava, mas eu ficava com a minha mãe Zélia, né? Então, assim, Deus é muito bom comigo, né? E eu creio que eu tenho que dar frutos para o reino, né, meu irmão? Mandar um abraço aqui para a galera que tá entrando agora. Cris Santos. Cris do Manto tá completando um ano. Rapaz, parabéns para ela, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Cris do Manto, John, toda a família, Julie. Cadê? Morena Roots. Jonathan. Tem aqui também o Aliston Pereira. É ele, o Aliston, lenda viva. Tá aqui com a gente. Mandou aqui
Boa noite a todos. Eu... O Alex também, um parceiraço meu, tá aqui ligadinho. Ele é lá da Demasplast, lá na Santa Lúcia. Tá ligado aqui com a gente. Eu fui muito contemplado, assim, sobre questão de DJ, assim, né? Porque no começo, assim, dessa trajetória, assim, como DJ, né? DJ Thalisson também. DJ Thalisson é o meu DJ, Pode né? continuar. Estourado, esse aí é meu DJ. Daqui a, olha, antes de terminar... Lead Roots. Antes de terminar aqui, cadê? manda um alô. Rara Bento, Daniel Santos... Antes de terminar, eu vou contar uma história do Thalisson aqui. Eu vou contar a história do Thalisson aqui que vai ficar na história. Eu vou fazer um corte com essa história. Eu fui contemplado assim, porque eu andei muito com o Aliston e aprendi. Andei também com o Marquinho Rasta, que está aí online. Tá aqui por aqui. Né, que é uma lenda viva, conhecedor. Andei com o AB Rasta, que é um colecionador de reggae. Pensa, tem muita coisa. Eu sou fichinha para ele, eu era fichinha, né, no tempo. E DJ Coca, né? Eu aprendi muito, assim, com essas pessoas. E DJ Tupá também, né? Eu andei muito com o Tupá, também aprendi. E, assim, e o bom que eu sempre reconheço, né? E tenho gratidão por essas pessoas que fez parte da minha história, da minha caminhada, né? Porque no mundo artístico como DJ, né? Sempre existe uma concorrência, uma individualidade. O lance do ego. A gente vai falar daqui a pouquinho, eu quero puxar um tema aqui que talvez seja um pouco polêmico, vai ser a parte mais polêmica aqui do nosso bate-papo. Daqui a pouco eu vou puxar. Aí o Aliston nomeou você Edson Roots. Pô. E aí quando foi que você decidiu, não, vou usar Nenê Roots? Nenê Roots. Como foi que surgiu a ideia de Não, eu digo, eu vou usar Nenê por conta de ser mais fácil de pronunciar, né? Nenê, né? Eu vou usar Nenê, né? Mas todo mundo já me conhece como Nenê, e eu vou botar o Roots e encaixou, né? E assim, esse nome, Nenê Roots, ele, assim, expandiu, assim, até para os outros estados no Brasil, né? Porque eu botei a evolução do reggae no Brasil. Mas eu botei essa logo, mas eu não achava que ia chegar até essa dimensão, né? Assim, de chegar em outros estados, né? De ter a oportunidade até de ir, né? Entendeu? Fui a passeio para Fortaleza, mas toquei lá num clube lá, Reggae Clube, né? Foi uma participação com o colecionador Rubinho Star, né? Que é um grande colecionador, viaja para Jamaica, vende disco. E assim, fui para São Paulo também a passeio, também, né? Lá com Chegou a sair fora do país alguma vez, não? Não. Mas chegou a ter, assim, planos? Chegar assim? Não. Eu ia agora recente, né? Que ia fazer uma turnê em Mato Grosso. Mas só que eu renunciei, né? Renunciei essa turnê e renunciei Você vai falar já. É porque tem muita coisa, minha gente. Aí ele tá querendo... A gente vai seguir uma linha, que eu preciso desses cortes pro pessoal entender como foi o decorrer da situação. Eu tô querendo processar, mas o homem tá... Vamos dar os... Pô, vocês vão ter que segurar um pouquinho, porque é muita história, muita coisa boa que vai sair daqui hoje. É o seguinte, aí você se tornou Nenê Roots. Como foi a sua primeira tocada? Qual foi a sensação? Eu vi mandar um abraço até para a galera do Maceió Podcast, né? Grande, eu acho aqueles caras top demais. É o Armando e o Vaguinho, Chocolate. Pronto, Chocolate. Rapaz, vocês são top demais. Abraço para vocês. Maceió Podcast. Eu não sei se eles estão, porque eles são da correria, né? Eles são músicos também. Hoje, eles estão ao vivo provavelmente agora, né? Então, assim, mandar um grande abraço. E eu assisti a sua participação lá e eu vi que ele botou um trecho de você novinho, rapaz, você jovenzinho tocando, né, numa festa de família e tal. A sua primeira tocada oficial foi aquela dali ou não? Não. Já tinha sido outra? Não, ali eu era só colecionador, né? A minha tocada, assim, oficial foi em Joaquim Gomes, lá no Joaquim Gomes, o clube lá, lá do Nieta, um galpão grandão. Aí a minha primeira tocada foi lá, e eu tocava, lá terminava de 2 horas, né, lá no Joaquim Gomes, aí a gente esperava até das 5 horas da manhã para poder pegar uma van, para poder
vim para casa. E como foi a primeira tocada, a sensação? Porque tudo bem, você já tocava, você já curtia e tudo mais, mas como foi a sensação de você chegar na frente do público? Ah, meu irmão, a gente tremia mais do que várias vezes, né? Mas assim, aí foi passando esse frio, né, essa tremedeira, mas, e assim, quando eu ia tocar, né, eu fazia as participações como colecionador, né? Fazia participações, mas a gente já estava bebendo, curtindo, né? Aí já nem gelava, né? Mas depois que eu comecei a ser contratado, aí eu parei, né, assim, de beber e digo, agora eu vou levar a sério. Aí pronto, aí comecei lá, minha primeira tocada foi lá em Joaquim Gomes. Joaquim Gomes. Acho que era Galpão Dourado o nome do local. Tinha um DJ lá de Joaquim Gomes, que o nome dele é Jacó. O menino era uma voz de locutor, ele era até fortezinho ele, mas pense, um diferenciado. E aí, a partir dessas primeiras tocadas, aí você resolveu, não, vou seguir. Como foi que foi a decisão para seguir? Assim, vou ser DJ. Foi a partir de quando? Tu lembra mais ou menos? Foi a partir dessas tocadas. Eu decidi a ser DJ, né? Eu gravei um primeiro volume. Aí gravei o primeiro volume e eu comecei a botar nas bancas, né? Botar nas bancas e através desse CD, os pirateiros reproduziam, aí começou a chegar a ligação. E também eu já tinha participado do DVD do Tupac. Como DJ já, ou como Não, colecionador, eu nem queria, não, venha, porque nesse tempo eu passava as músicas pro Tupac, né? O Tupac no auge, fazendo muito sucesso, mas a maioria das músicas ele pegava tudo comigo. Então, mas aí é onde eu quero saber, onde está a minha dúvida. Porque essa galera é uma galera de peso, né? Assim, dentro dessa área. Como foi que eles ficaram conhecendo, sabendo que o Nene Roots, o Collection Reggae Music. Né, eu tenho essa vinheta, eu tenho um DVD. Nene Roots, Collection Reggae Music. Eu tenho essa vinheta na voz da Sabrina, na voz do Edgar. Sabe que o Edgar faleceu, né? O locutor. Não sabia, não. Ele tem muita vinheta tua. Nene Roots. Aquele locutor faleceu num acidente de moto, infelizmente. Aí, como foi que essa galera ficava ciente que você tinha boas músicas? E depois eu quero tirar uma outra dúvida, porque assim, eu já fiz produções e tal, pra DJ e tal, e tinha muito assim, o cara, tinha um que chegava lá em casa, eu acho que Claudinho Jamaica é o nome dele, nem sei se ele é mais DJ, ele chegava, ele comprava reggae do Maranhão, chegava pra ele via correio, os CDs, e ele chegava lá, sentava comigo, aí pegava a música, ó, essa daqui vai chamar Malandrinha. Aí eu, Malandrinha. Aí eu, senhor, essa música... o nome dessa música tá... é em inglês essa música. Essa música aqui tem fala outras coisas, aí eu... Tá certo. Aí botava lá, porque eu queimava, sabe? Queimava, botava a vinheta de cima. No Som de Foge. Isso, Som de Foge, Vegas. Aí a gente queimava, eu queimava muito pra DJ isso aí. As músicas, né? Aí Foi, meu filho. Aí o que acontece? Eu ficava assim, mas ele tem essa autorização pra poder mudar o nome da música. Ah, isso aqui melou de Chiquinha. Aí eu, como assim? Ele tem essa autorização? Aí eu ficava com aquilo na cabeça. Mas resumindo, ele saía lançando os CDs, tocava e eu sempre tive essa dúvida. Inclusive eu quero você tirar essa dúvida com você. Como é que funciona essa questão dos direitos autorais sobre música? Porque você era colecionador. Acredito eu que você pegava uma música, sei lá, diz aí o nome de um cantor que é muito conhecido do tempo lá. Do tempo? Do tempo e hoje, né? Um cantor de reggae que a galera pegou, que você pegou a música dele, passou para o Tupac e estourou. Diz aí uma música. Ó, teve uma música dessa banda aí mais nova, argentina, né? Dead Maurai, né? Essa banda, ela veio ser conhecida, essa banda, depois de muito tempo, mas em 2007 teve uma música que eu passei para o Alisto, porque naquele tempo nem todo mundo sabia acessar a internet. E eu peguei e passei para ele, que foi o som de Prisioneiro. Que fala, ô mamã,
Pelo amor incondicional. Um trechozinho dessa música, né? Aí o Alisson botou Prisioneiro. E essa música aí deu um sucesso. Teve uma música também que eu lancei, foi o Melô da Nena, que é a banda Suburbande da Argentina, que aí eu botei Melô da Nena, né? Eu botei. Né? Teve essa outra também, Chocolate, 2008, que também foi o que lancei, né? Aí, assim, essa questão dessas modificações do nome, a gente não tem direito autoral, assim, autorais, né? Para poder mudar. Essa questão já vem de São Luís do Maranhão, porque o reggae lá, assim, é uma disputa. Uma disputa. Hoje é uma disputa mais com radiola, né? Quem toca a música mais bonita, tal, os fã-clube. Mas antigamente era DJ mesmo, né? E assim, ele pegava as músicas da Jamaica e quando eles pegavam os discos, aí ele rasgava o selo para quando ele estivesse tocando, ninguém descobriu o cantor. Aí tinha esse negócio de exclusiva. Mas, na realidade, exclusividade é quando você faz uma música, você paga, né, os direitos, a propriedade, né, da música e tudo. Aí, pronto, em São Luís do Maranhão começaram a apelidar, né, como Melô, né, Melô. Aí, a gente, né, como o São Luís do Maranhão é o pioneiro aqui no Brasil, aí a gente, alagoano, como bom copiador, né, aí seguiu esse segmento de pegar e mudar as músicas e dizer, essa daqui só quem toca sou eu, né? E no tempo a gente chegou até a vender também música, o Alisson vendia música, chegou um tempo também que eu trabalhava no Detran e depois parei, aí como eu tinha muita seiva, eu digo, peraí, eu vou parar de estar dando música, já dei tanta música a esses caras, agora se quiser, agora vai ter que pagar para me ajudar também. Aí pronto, aí depois eu comecei a vender as músicas também, e assim virou até um comércio, mas depois que a internet foi mais assim, o pessoal tendo mais acesso. Né? Pronto, inclusive, eu morava na Barra de Santo Antônio. Eu vou contar uma coisa aí que o pessoal da Barra de Santo Antônio vai ficar sabendo agora, é exclusivo, não tem selo rasgado assim não, tem exclusividade, agora é tarde. Agora é tarde. Conhece o Zedek, né? Conheço o Zedek. Pronto, o Zedek, ele pegou o notebook. No tempo, eu trabalhava com gravações de vinheta e eu comprava vinheta tanto do Edgar como da Sabrina, sabe? A locutora Sabrina. Aí o Zedek pediu o notebook do meu cunhado emprestado. Primeira mão, Thalisson. Nem o Thalisson acho que sabe disso, depois o Thalisson descobriu. E veio, e ele deixou lá um monte de reggae, que ele foi tocar, deixou lá no notebook um monte de reggae e deixou lá um monte de caco de vinheta. Os cacos de vinheta, né? E entre esses cacos de vinheta tinha lá, não sei o que lá, de menor. Aí eu peguei esse trechinho de menor, adicionei, porque eu mexo com edição de áudio, criei o DJ de menor. Eita! Aí eu fui, cara, em Barra de Santo Antônio, isso, sei lá, Então quer dizer que era você, o DJ de menor. Cara, eu vi. Menino, eu criei essa vinheta, aí peguei os outros cacos, a vinheta era da voz do Edgar, a melhor voz que tinha na época, né? Aquela vozeirão. E eu fiz várias vinhetas, inclusive, tinha um caco lá do O Xodó, lembra? O Xodó, tá. Aí eu criei vários, aí eu comecei a pegar as músicas, queimei todas as músicas, carimbei todas elas, fiz uma capinha, botei. Aí eu saí, eu fazia programa na rádio da Barra de Santo Antônio. Mas não dizia que era... Não, ninguém sabia que era o DJ de menor. E rolando na Barra todinha, inclusive eu fazia um programa evangélico lá na rádio da cidade, aí eu levei um pendrive com mais de 130 músicas, adicionei todas essas músicas dentro da pasta lançamento. Meu irmão, 6 da tarde... tocava aquela missa que a igreja, que o pessoal do interior toca 6 horas. Depois da missa entrava o DJ de menor. DJ de menor! E todo mundo... Inclusive, teve uma certa ocasião que, eu não sei se foi o DJ Thales, teve um menino lá que disse, oxe, tava lá na serraria, DJ de menor tava tocando. Aí eu olhei assim, eu digo, rapaz,
Resumindo, foram uns 2 anos de DJ de menor, tocando... Ainda bem, meu irmão, que você ficou no mistério, porque senão a gente ia catar latinha, viu? DJ Boca, DJ Roto, Olha, foi muita... E aí foi daí onde eu achei essa situação de encontrar músicas pela internet. Download. Isso, o 4 Share lá. Mediafire. Isso. Aí eu comecei, inclusive, tem lembra daquela música, aquela versão de caixa baixa? Eu achei a banda original. Aí eu joguei no Virtual DJ e meti um reggaeton lá diferente e fiz uma outra versão que era lançamento do DJ de menor. Eita! Foi resenha. Aí depois de um tempo, teve um cara aqui de Maceió que descobriu, que ele chegou lá e ele viu no meu computador aberto, ele foi fazer um trabalho lá, aí ele disse, rapaz, tu vende? Eu digo, vendo. Aí eu vendi os direitos, vendi tudo. Toda a pasta que eu tinha do DJ de menor, eu vendi tudo, com vinheta, com tudo pra ele. Aí foi isso. Tá aí a história do DJ de menor. DJ de menor. Aí fazendo a diferença. Não é isso? Aí eu resenhava muito com o Thales. O Thales, meu irmão, bicho, tem que botar um CD meu. Eu digo, mas o DJ de menor lança CD direto, por sendo eu que fazia. Eita, Thales. Resenha, viu? Tá mas aí, nada é escondido. Um dia é revelado. Foi revelado hoje. Eita, que maravilha. Recordar é viver, viu? Pois é, verdade. Aí, resumindo, voltando aqui ao foco é você, lógico, aí você começou a vender lá o material um pouco mais exclusivo, material diferenciado. É Rose Valença, né? É Rose Valença? De São Luís do Maranhão. Isso. O pessoal pegava muito dela, porque eu percebo que aqui a galera daqui não curte muito nessa pegada, né? De São Luís. Essa pegada de São Luís, o pessoal porque o reggae de São Luís, que é o reggae de Rose Valença, né? Rony Green, Dubi Brown, eles fazem o reggae, né? Eles mesmo é o reggae eletrônico. O que é o reggae eletrônico? É um reggae computadorizado. O instrumental todo virtual, né? Virtual. Aí lá ele tem... Esse reggae pegou e até hoje esse reggae é sucesso lá, entendeu? Só que a gente, esse reggae, ele é mais acelerado para o ritmo da gente, né? A gente gosta mais daquele reggae roots, né? Mais lento, no caso, né? E tá aí a turma ligadinha. O pessoal falando aqui. Aí, esse reggae mais lento, aí é o que a gente gosta. Mas muita gente também curte o reggae eletrônico, né? De São Luís do Maranhão. Só que a galera curte mais o reggae das antigas, roots, que é original da Jamaica, né? Ou na pegada roots, né, de outros países, mas acompanhando o roots. Mas também começou a gente com o dancehall também, reggaeton. Então isso aí foi tudo mesclando, porque a gente, né, no segmento reggae, a gente é muito copiador, né? O alagoano, né? Agora, só algo que a gente faz algo diferente, assim, mais na dança. Tem uma dança que tem uma sedução a mais. É mais sensual, né? É mais sensual, né? Mas já dizia o Chacrinha, quem sabe... nada se cria, tudo se copia. O que é bom, né, se copia, né? Exatamente. Ninguém joga pedra numa árvore que não dá fruto, né? Exatamente. Aí, você tocou em várias cidades aqui de Alagoas, não foi? Toquei, rodei muito. Qual foi a cidade, o local? Porque, assim... Eu digo porque eu já participei. Eu era muito preconceituoso, cara. Eu odiava reggae, eu odiava DJ. Né? Porém, a gente paga a língua. Eu caí dentro de vários eventos e trabalhando para muitos... Eu queimava... eu carimbava muitas músicas, eu comprei, o pessoal ia lá em casa e Macedo, vê para mim uma vinheta com a Sabrina, vê para mim uma vinheta com o Walter, né? Com o Valdo, né? E tal. E... eu comecei a entrar nessa área e comecei a ver a música de uma forma diferente, ver que não era só uma coisa, entendeu? Não era só aquele lance da bagunça, da maloqueiragem, tinha algo por trás, tinha histórias, tinha romance nas músicas, entendeu? Aí, resumindo, a gente sabe da violência em alguns ambientes, assim, né? Porque tem a galera que vai pra curtir, tem aquela que vai pra bagunçar. É verdade. Infelizmente. Mas isso não é só no reggae. Isso é num show, num evento de forró, no brega funk, entendeu? Aí, resumindo, qual foi a cidade
Óbvio, se você não quiser falar, você não vai estar denigrindo a imagem. Fogo é fato, né? Fato é fato. Fato é fato. Mas assim, qual foi o local que você foi e disse... Você olhou assim e disse, caramba, meio que teve uma bagunça e era violento, tu lembra? Teve uma situação que marcou muito, assim, na minha vida, né? Assim, que... Vou contar duas, né, rapidinho. Por favor. Pronto. Teve um até na Barra de Santo Antônio, né? Que eu fui tocar lá, fui tocar lá e, assim... antes de eu entrar, já tinha tido umas 3 brigas pesadas. Teve uma hora que parecia que tava quase todo mundo brigando contra todo mundo. Aí eu entrei, aí eu disse, vou tocar mais reggae dançante, reggae romântico, mais dançante. Aí chegou uma hora e começou a briga. Aí, gente, que é isso, gente? Vamos respeitar a festa, senão eu vou parar, que não sei o quê. Aí só sei que ainda teve ainda mais briga. Aí chegou uma hora que eu não tinha a sabedoria que tenho hoje, né? Apesar que eu tenho muita coisa para aprender. Mas, assim, eu peguei e falei, disse, gente, vamos parar com isso, senão agora eu vou parar. Porque o Lampião, que era brabo, morreu, né? Eu disse, né? Aí esse tinha um negão que era lá da Barra de Santo Antônio, um maguinho. Aí ele chegou perto de mim e ele tava brigando. Depois que amenizou, ele veio. Aí ele, cuidado que o Lampião pode estar aqui. Eita. Aí ele jogou uma ameaça, né? Ele jogou uma ameaça e eu com o microfone na mão. Só que tinha um amigo meu do meu lado, que é o Carlinho Capoeira. Já falou tudo. Já falou tudo. E ele nem se ligou que o Carlinho é aquele cara apaixonado por mim. Aí tava lá, né? Como amigo, né? Aí o Carlinho tava lá e nem viu. E tinha também o policial, né? Que é o AB Rasta, o Abenildo, tava no carro. Disse, vou tomar um cochilo aqui, que ele é colecionador. Aí ele ficou no carro lá. E aí eu cheguei e disse pra ele... eu digo, problema seu que o Lampião tá aqui. Ele não tocando em mim... Tá tudo bem. Tá tudo bem, eu disse, né? Só que na hora eu tocando, e o cara do meu lado, assim, e ele olhava assim, chega ele bufava. Aí eu olhei assim, eu digo, esse cara vai dar um murro em mim. E eu com o microfone, já também não... e eu digo, eu vou quebrar esse microfone na cara dele, eu aqui, né? Reparar a mente, né? Como a mente da gente, né? Aí ele ali, ele só ponteando, e eu ligeiro, e eu tocando, mas não tirava o olho dele, né? E eu digo, rapaz, esse cara vai querer dar um murro em mim, mas se ele der aqui, vai... Aí eu fiquei daquele ele lá. Só sei que ele ficou 2 músicas do lado. Encostado. Aí depois, aí ele saiu tudo, depois ainda eu procurei saber quem era ele e tal e tudo. Eu fiquei ainda pensando, no veneno. Ainda fiquei assim e tal. Ainda o Thaleson, não, rapaz, não, isso aí, o Zedek, o Diego também, Diego Douglas, lá da Barra de Santo Antônio. Não, rapaz, tranquilo. Eu digo, não, ele não deu em mim. Mas assim, a gente ficou, eu digo, rapaz, se ele der uma tapada em mim, ele podia sair da Barra de Santo Antônio. Aí eu já pensou a mente, né, como a gente, né? Mas graças a Deus ele não me agrediu, né? Ele não me agrediu. Outra vez que marcou foi lá em São José da Laje. Eu toquei numa boate, Tiger Night Club, o nome é assim. E o dono da boate era um DJ. Pensa uma pessoa do bem, o cara. Recebeu muito bem. Aquele cara carismático, que você conhece assim, já vê que ele tem uma áurea boa. E a boate dele toda bonita, colorida, estilosa assim, o jeito. Aí a festa lá rolando e eu tocando. De repente eu vi um rapaz pedir uma música, que até essa música foi eu que renomeei. Botei Sara 2010, que é da banda Soldier, que é You and Me. Aí esse rapaz pediu a música e eu acabei não me lembrando. E ele depois, rapaz, toca essa música pra mim. Eu vou tocar, irmão, sei o que. Ele, não, eu só saio daqui quando você tocar. Eita. Ele disse, eu disse, não, irmão, já tá aqui na agulha, eu vou tocar. Não. Aí quando eu pensei que não, eu toquei. Quando eu toquei, ele, valeu, velho, obrigado. Meu irmão só fez ele descer, Igor. Quando ele desceu assim do palco, meu irmão, só veio aquele negócio, bah! Meu irmão, o fogo. O cara atirou na cabeça dele. O fogo veio assim, ó, na minha direção. Só que atrás do palco de madeira tinha um bar.
um bar. E não sei como foi que eu fiquei, eu pulei, aí eu fiquei enganchado na parte do balcão do bar e até se virar. Porque eu toquei em mim, não vi nada assim, né, na hora, mas eu fiquei agoniado tocando na parte do meu corpo pra E ver. na hora você não sente, né? O sangue fica quente. Não, foi um flash branco, amarelo assim, branco, uma coisa que não dá pra explicar muito, né? Oxe, aí quando eu penso que não, o cara lá estirado, a massa cefálica lá no chão, e assim, tinha segurança lá e tudo, mas sabe, né? Aí quando eu penso que não, só que tem um problema que eu fui, nesse tempo eu tinha um Gol quadrado, e eu botei a gasolina confiando no dinheiro de ganhar de lá e para depois voltar. Só que começou a chegar a polícia. E o cara, o dono, tava em desespero, chorando, caiu em desespero lá. Botou, pelo amor de Deus, eu com a mão na cabeça. E eu digo, e agora? Como é que eu vou chegar em Maceió, que eu não tenho a gasolina? Aí eu fiquei, e agora? Eu vou até ele ou não? Aí fiquei, e agora o que é que eu faço? Aí só sei que veio aquele negócio no meu coração. Aí disse, ó, você vai, né, para em um posto de gasolina, dorme, quando for de manhã, você liga para sua família, alguém, né, e tenta resolver isso, né, e ir embora. Porque pior do que você, né, eu senti isso, de Deus, assim, esse rapaz tá. Aí eu senti isso assim, eu digo, rapaz, pior do que a minha situação, ele tá. A polícia lá, rodeado, e um cara batalhador, uma aflição. Aí eu disse, sabe de uma coisa, eu vou me embora, não vou nem querer esse dinheiro. Eu digo, eu preciso, mas a situação do cara aí que tá pior do que a minha. Só que isso foi uma prova, né? Porque quando eu entrei dentro do carro e liguei o carro, aí a mulher dele disse, ei, você vai pra onde? Aí eu disse, moça, eu vou embora. Você já pegou seu dinheiro? Aí eu disse, não, moça. Aí ela disse, espera aí que eu vou pegar. Quanto foi? Eu digo, foi tanto. Aí ela foi e pegou. Oxe, nesse dia eu senti uma paz de espírito, porque naquele momento, mesmo precisando, mas eu abri mão. Mesmo sem ter entendimento da palavra, mesmo foi algo assim muito que eu ficou uma confusão na nossa mente. Que o que eu precisava, mas só que o rapaz estava numa situação pior do que eu. Aí pronto, aí eu vim dando glória a Deus, agradecendo, né? Foi maravilhoso. E assim, até a questão de você ter acabado de tocar e o cara, se você de repente tivesse demorado um pouquinho mais, talvez o tiro tivesse até atingido você de alguma forma, né? E o cara estava próximo. Foi livramento. O livramento, né, cara? Foi livramento. Eu agradeço a Deus pelos... Deus, ele tem a sua... a palavra de Deus diz que ele tem anjos acampados ao nosso redor, né? Então, toda a honra e toda a glória e todo louvor para Deus, né? Deus, ele cuida, né? Mesmo a gente sendo até ingrato, né? Não ofertando a adoração, a gratidão a ele, mas Deus sempre está cuidando. Ele verdade, cara, verdade. Ele é especialista no que faz. Sem sombra de dúvidas. Aqui em Maceió, quais foram as danceterias? Danceteria, né? Danceteria. Que você tocou assim... Como DJ oficial. Como DJ oficial. Eu toquei na Reggae Night como DJ oficial. Toquei na Ginga Baladinha. Na Reggae Night, tu alcançou o Alexandre? Acho que era Alexandre, um rapaz que era responsável pela publicidade lá. Pelas vinhetas que saía. Chegou a conhecer, não. Que ele era DJ também. Ele tinha um outro apelido que eu não vou querer falar. O Pato. DJ Pato Roots. Não, era Alexandre Roots, alguma coisa assim. Acho que tinha o Pato Roots, tinha um outro que era o DJ Wellington, que era do Bill, que ele tem até um cabelo... Eu fiz vinheta, eu acho que durante 2 anos. Você tá falando sim do Sandro Marley. Acho que era o Sandro Marley. Eu não lembro, sério. Eu sei que eu conheci ele por Alexandre. Porque eu lembro que eu gravava era quinta... Era quarta, sexta e sábado. Pronto, eu gravava essa vinheta.
Hoje, não perca, DJ. Pronto, eu gravava isso aí e mandava Você tem pra história eles. no reggae, viu? Não, eu gravava muito essas chamadas assim lá pra. Eu gravei, acho que foi 2 anos pra Reggae. Reggae Night. Hoje! Hoje, não perca, DJ Cebola. Pronto, aí eu gravava muito e eu lembro das tuas participações. Sempre tinha o teu nome lá incluso lá nas tocadas. Mas sim, Reggae Night, Giga Baladinha. A Giga Baladinha é uma antiga... O antigo Cafofo. Que é o antigo Cafofo. Eu toquei lá no Cafofo num DVD com a Berracha, né? DVD do Colecionadores, né? A Berracha versus Nenê Roots. E assim, eu toquei na Giga Baladinha, oficial. Toquei na Conexão Serraria, como DJ oficial. Toquei na Ponte do Reggae, como DJ oficial. Toquei também no Oráculo, na Terça Reggae Vibe, que tal? Eu fui também, produzia, foi eu que criei esse nome, Terça Reggae Vibe. Que massa. Foi o Massinho, que é o proprietário da VIP Jaraguá. Quero mandar um abração para todos da VIP Jaraguá, Márcio Calheiros, Marcelinho, os DJs de lá, saudade de vocês. Marcelo Pedra, Moza, Marco Roots, Playboy Roots, Lulu da Mangueira e todos os clientes, o Segurança, Azevedo, todos. Quero mandar um abração. E o Márcio, eu trabalhei lá por 10 anos com ele, né? Com o Márcio Calheiros, né? Na Ponte do Reggae, que era dele, a Ponte, a Conexão também. E só que ele tinha uma sociedade com o Dodge. Aí o Dodge ficou com a Conexão e ele com a Ponte do Reggae. Depois da Ponte do Reggae, ele abriu a VIP Jaraguá. Mas também tinha o Oráculo também. Chegou um tempo, Igor, que eu tocava de segunda a domingo. Segunda-feira eu tocava no Sítios Bar, ali no Jacitinho, né? Sítios Bar. Aí terça-feira no Oráculo. Quarta-feira eu tocava na Conexão Serraria. Não, quarta na Ponte do Reggae, quinta na Conexão Serraria, sexta na Ponte do Reggae, aí sábado na Ponte do Reggae e domingo na Ponte do Reggae. Eu, assim, no tempo mesmo, na fase tocando, dia de sábado eu fazia 3 tocadas. Cheguei até a fazer 4 tocadas no dia de sábado. Assim, era bem solicitado, entendeu? Não era DJ, assim, melhor do que os outros, não, mas eu, assim... Diferenciado. Eu tinha um diferencial eu era um DJ, assim, que eu conquistava mais fora do palco, acho, do que no palco. Porque eu chegava e eu falava com todo mundo, e tirava foto. Assim, era um carisma, assim, que... Diferenciado, literalmente, né? Diferenciado, assim, porque geralmente quando a gente vai olhar de um DJ pro outro, muda, certo? Uma narrativa, tem uma narrativa, né, melhor assim, mais evoluída que o outro, tal. Mas quando vai olhar, a gente toca as mesmas músicas. Por quê? São as músicas da atualidade. Se a gente for tocar música diferente, o pessoal pede. Uma música quando tá, né, na vibe, em alta, ela toca 4, 5 vezes praticamente durante o show, que o povo pede. Então, se a gente sair totalmente da linhagem, o pessoal, cadê aquela música? É verdade. Aí, assim, e eu nunca preparei, assim, eu digo, eu vou tocar aqui um repertório. Eu nunca cheguei a tocar o meu repertório. Por quê? Porque eu chegava para tocar, aí o pessoal vinha pedindo música. Aí eu atendi o pedido. Porque eu aprendi que um DJ, ele tá ali para fazer festa para o público e não para ele. Então, quando pedia a música, eu tocava. Aí eu digo, gente, eu vim aqui, eu vim para fazer a festa, mas você pode vir pedir as músicas que eu faço questão de tocar. E isso eu fui cultivando, cativando, e assim, aí pronto. Aí o próprio público, eles já chamam de aquele DJ, o Nenê Roots. Sabia que não ia ser aquela coisa padrão, fechada, né? Não, eu tocava o que o pessoal pedia, né? Tocava, né, o que a turma solicitava. Edson, teve uma época, muitas pessoas que estão assistindo agora vai lembrar, cara, que era DJ bicicleta, DJ cachorro quente, tinha um DJ que eu gravava, que eu pegava a vinheta pra ele, que o cara se chama DJ Bilungo Roots. Era cada tipo de nome de DJ.
Você lembra dessa época que era febre, todo mundo era DJ? Eu lembro dessa época e foi muito mesmo, foi algo... Até o dono lá da loja Ponte Radical, o Eugênio, ele fez um CD para resenhar. Na loja dele lá e tal, botou DJ Remela de Gato. Meu irmão, você não sabe o que foi que deu. Que esse CD, ele fez umas cópias e o negócio foi espalhando. E não é que os DJs se reuniu e eu não fui não nesse dia, mas fui lá falar com ele. Porque chegou uma hora que o negócio virou uma bagunça mesmo, entendeu? Virou uma bagunça mesmo assim e o negócio... Mas a gente não entende, mas esse negócio foi necessário para elevancar, né? E separar quem é quem. Porque assim, na realidade, teve muitos DJs, mas o que era solicitado, o que viajava para tocar, era quem? DJ Tupá, DJ Boca, então, mas Cebola aí Rasta. É aí onde eu quero chegar. Chegou Jairan. a atrapalhar a correria de vocês no tempo, o fato de existir tantos DJs, né? Porque eu lembro que cara, eu vendia as vinhetas que eu gravava, eu vendia pelo Facebook na época. Meu amigo, o meu privado lá, o meu bate-papo lá do Facebook era horrível de tanto moleque, entendeu? Certo. Pedrinho Roots, Pedrinho Marley, Pedrinho não sei o que, Jaziel não sei o que lá, era um monte. Faz aí, DJ, faz aí, locutor, manda aí pra mim essa vinheta. Era um abuso, cara. Era um abuso. Aí o que acontece? Nessa época eu notei que era demais, cara. Eu ficava imaginando, será que isso não tá atrapalhando a galera de Tupá, Jairan, Cebola, né? O Marquinho, os caras, o AB, né? O Alisson e tal. Será que essa molecada não tá atrapalhando, não tá avacalhando de repente o reggae? O que mais assim atrapalhava era sobre questão de valores de tocada, né? Porque, tipo, muitos queriam tocar até de graça no local que a gente tocava recebendo. Só né? Pra fazer nome, né? Só para fazer nome, entendeu? Mas, assim, o pessoal, quando a gente faz uma história, né? Deixa aquele nome, né? Pode aparecer que for. Chega uma hora que o pessoal de tanto pedir, o contratante tem que contratar. É verdade. Né? Por mais que esteja ali os DJ, a gente não pode ir direto, mas quando a gente ia, né? A gente ia recebendo, né? Que massa, cara. Então, eu creio que isso aí foi bom. Foi bom porque foi pro crescimento. E foi modinha, né? Porque no tempo passou também. Eu lembro que sumiu essa galera. Ainda bem que um tal de DJ de menor tomou conta só ali daquela área lá do litoral norte. Não foi, rapaz? Daquela região ali ficou ali DJ Talisson, DJ... Mas eu escutei. Zedek eu escutei esse DJ de menor porque eu toquei lá na Barra de Santo Antônio. A minha primeira tocada foi em 2017. Foi em 2017. Eu tava por lá na Barra nessa época, eu acho. Foi em 2017. Não, 2017 não, foi 2008. Você tocou no clube? Foi, toquei no clube, que foi até o Cobra que fez o evento, pegou na prefeitura o clube, cheguei até atrasado. Pense. Fui tocar em Coqueiro Seco, sem noção das vias. Aí fui tocar em Coqueiro Seco. Contramão danada. Lá na Dance Night, depois lá no clube Barra. No clube vizinho lá da prefeitura, né? Aquele. Mas eu cheguei atrasado, o Cobra, não, meu irmão, quero que você toque. Participei do DVD lá, se não me engano, foi o DVD do Zedek. Lá participei, tudinho. E até hoje ele é meu amigo, meu irmão. Alô, Adiblon, da Barra de Santo Antônio. O Zedek agora tá com uma loja de roupa lá, né? Top, né? Galera que quer comprar. Ó, propaganda de graça aqui, viu? Zedek é um batalhador, um guerreiro, né? Tem que... Deus abençoe, meu irmão. Ele e o Talisson também. O Talisson passou por maus bocados uma época lá, mas Deus honrou o cara. Ele tem um coração de criança, o Talisson. Ele é compartilhador. Ele ali da esposa dele, pense. Eu, quando chego lá, eu me sinto em casa lá com eles. Lá. Eles são bênção de Deus. Cara, a gente falou muito sobre reggae, falou muito sobre tocadas e tudo mais. E agora vamos passar para a parte maravilhosa que foi
o seu encontro com Deus, como aconteceu, qual foi o momento. Porque a gente sabe, exemplo, quem é casado sabe qual foi o momento que olhou para a menina assim e disse, caramba, essa aí vai ser a mulher que eu vou carregar para o resto da minha vida. Né? Quando a gente almeja por, sei lá, um carro, você olha para esse carro aqui, comprei esse carro aqui é o carro. Quando você, óbvio, não estou comparando isso com o encontro com Deus, jamais, né? Mas a gente sabe o momento importante da nossa vida, a gente sempre sabe, é ou não é? É verdade. Qual foi o momento que você olhou assim e disse, e sentiu que ali foi o seu encontro real com Deus? Eu já vinha, assim, sonhando, eu tinha uns sonhos que eu nunca contei, assim, a ninguém aqui, esses sonhos que eu tinha antes, que veio à memória agora. E quando vem a memória, é propósito, né, de Deus, Sim, né? sim. Eu sonhava, assim, eu construindo uma igreja, mas assim, só à frente. Eu sonhei uma vez eu construindo a igreja. Teve uma vez que eu sonhei com aquela voz, assim, uma voz estrondosa, assim, como dizendo, você tem que se converter, alguma coisa assim, que não tenho recordo totalmente, mas antes eu já estava sonhando, né? Com alguns sonhos assim, dessa parte assim, com igreja. E assim, o meu pai, ele estava com uma enfermidade, né? A próstata avançada, câncer, e os médicos condenou, disse que ele tinha poucos dias de vida. E eu comecei a orar, né? Porque assim, eu já orava, né? Tudo que eu fazia nos trabalhos e tudo, DVD, tudo eu orava, eu pedia a Deus, né? Por conta da família ter um alicerce, né? Cristão, né? A minha avó tocava piano, meu avô presbítero, né? Meu tio Davi, ele é presbítero da igreja que eu congrego, a minha tia Débora da devocional, então a minha mãe é evangélica de berço. Então já tem uma raiz assim, né, cristão. Então eu comecei a buscar a Deus, né, pedindo o milagre do meu pai. E teve um dia que o meu pai foi fazer uma cirurgia, né, e disse que ele corria o risco de ficar lá na pedra, né? E eu queria ir para uma igreja dia de terça-feira, só que eu procurei saber, a igreja que eu congrego não tem culto dia de terça, que é a igreja evangélica congregacional, que fica ali na principal da Siqueira Campos, ali no Prado, vizinho posto de gasolina. Aí não tinha culto, aí eu peguei, fui, procurei, mexer na internet, aí descobri Casa da Promessa, que é o pastor Gion, lá, né? Aí eu fui, ciclo de oração, quando chegou lá, tinha um pastor de fora, lá da Paraíba, lá, que foi convidado lá, teve uma hora que ele falou assim e apontou na direção que eu tava. Aí, na hora do culto, era 3 horas da tarde. E a hora que o meu pai ia fazer a cirurgia, 3 horas da tarde. Aí eu fui até acompanhado com a minha ex-mulher. Aí a gente lá, de repente, o pregador apontou assim na direção que eu tava e disse, muita gente tá pensando que ele vai morrer hoje, que ele vai partir hoje. Mas hoje ele não morre. Hoje ele não morre. Aí apontou assim. Aí quando ele apontou assim, eu me arrepiei todinho, ó. Me arrepiei da ponta do pé até a cabeça. Aí eu tomei posse. Aí quando eu pensei que não, quando terminou o culto, eu cheguei em casa. Já era na faixa de quase 7 horas. 7 horas foi. Aí chegou lá, cadê a notícia? Como é que tem alguma notícia? Não, tem não. Ninguém tem notícia aí do Domingos. E agora? Aí eu digo, se ninguém tem, eu tenho. Meu pai hoje ele não morre. Eu bati assim, meu pai hoje não morre. Por quê? Porque o pastor que estava pregando lançou uma palavra e eu senti que foi para mim. Hoje ele não morre. Pronto. Aí, desde aquele dia, eu fiz um propósito que eu ia ficar 1 ano indo toda terça-feira para a Casa da Promessa. Aí eu fiquei indo 1 ano, né? Toda terça-feira. E no dia de sexta-feira que eu estava lá cultuando, foi que eu recebi a notícia lá que o meu pai faleceu. Você estava na igreja quando recebeu a notícia? Quando terminou o culto.
Aí o pastor Gion foi lá, me deu um abraço, me deu o número dele e tudo. Quantos meses depois que o médico tinha tinha assinado a sentença, né? Porque o médico falou, vai morrer 3 horas. Tá? Mas eu acho que o meu pai ainda durou mais de 6 meses. Eu acho que durou mais de 6 meses, o meu pai. O médico tinha dado dias, não foi? Foi de poucos dias. Entendeu? Tava muito avançado, né? E ele tinha vontade de viver, né? O meu pai era uma pessoa muito alegre. Onde ele chegava, ele representava alegria. Né? O meu pai era cantor, ele cantava seresta, né? Aquelas músicas lá do Altemar Dutra, né? Então, assim, eu amava tanto o meu pai que eu achava que se o meu pai morresse, eu entrava no caixão também, né? Mas, assim, o Espírito Santo, eu recebi um toque diferente, assim, do Espírito Santo, que eu recebi um conforto que a gente não encontra em lugar nenhum, né? Então, achava que tinha muitos amigos, né? Por a fama e tal, mas apareceu o Ari, me deu um abraço e tal, me deu palavras, o Ari Consciência, e também o Vitor, meu amigo de infância, que queria estar do meu lado, mas era o aniversário dele e eu não queria. Então, naquele dia, eu entendi que era um encontro que Deus estava tendo comigo. Porque, Igor, Deus, ele endurece até os corações das pessoas para ter um tratado comigo, com você. Então, não fiquei com mágoa de ninguém, nem triste com ninguém. Por ao contrário, os meus amigos são uma bênção, né? Tenho muito amigo que eu considero como irmão, como família. E hoje eu tenho essa missão de pregar a palavra de Deus, né? O evangelho, fazer o ID, né? Então, assim, eu me sinto um mensageiro, né? Apesar, assim, do pouco conhecimento que eu venho adquirindo e cada vez mais que a gente aprende, a gente não entende nada, porque a palavra de Deus, ela tem uma imensidão, uma profundidade, mas eu tô tão feliz porque essa palavra, ela gera fé, gera confiança, a gente começa a aprender que a nossa confiança não está no homem, né? Está em Deus, o Criador, né? Que criou todas as coisas. Então, eu sou muito grato pela transformação que Deus vem fazendo na minha vida e reconheço que ainda preciso melhorar mais, né? Ser lapidado, porque há um processo, né? Quando a gente recebe Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, começa a habitar no nosso espírito, né? E a gente recebe a mente de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 2:16, né? Você não sabe que é a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo que possa instruir, né? E Coríntios também, 3:16, você não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, é o trabalhar do Espírito, né? É um processo, né? E assim, tem muita gente que diz, eu só quero servir a Deus quando eu estiver preparado. E eu venho aqui para dizer, meus irmãos, que nunca a gente está preparado para servir um Deus tão santo, tão grandioso como esse, né? O que a gente pode fazer é se permitir ele trabalhar em nossa vida, né? Esse trabalhar dessa mudança do nosso caráter, dessa libertação, né? Então, o importante é a gente depositar a nossa confiança nele. Depois que você teve a notícia, passou por todo esse luto, né? Aquele período chato do luto, em algum momento você desanimou na fé? Ou meio que aquilo foi uma catapulta para você ainda seguir mais ali o teu objetivo? Não, eu fiquei mais firme. Mais firme. Mais firme, porque assim, não foi um luto, mas foi um luto muito pesado. Por que foi pesado? Porque foi naquele tempo do Covid, né? Que tava tendo, né? E já estava mexendo com o psicológico de todo mundo, né? E na realidade a gente nem fez um enterro digno pro meu pai, né? E o que doeu, porque o meu pai um dia conversando comigo no sofá, ele disse, meu filho, graças a Deus, meu filho, que eu estou aqui, né? A pior coisa, meu filho, é você morrer assim no saco preto, não ter um enterro. E o meu pai foi no saco preto e eu não cheguei a ver, né? E assim, foi um luto que eu fiquei assim, né? Doloroso por conta daquilo, mas só
que teve um certo dia que eu fui para um enterro do meu tio que tinha falecido. Aí o meu primo Flávio, a gente lá conversando e tudo, aí eu digo, graças a Deus, né, teve assim um enterro digno. E eu, meu primo, que nem consegui ver o meu pai e tal, aí o meu primo, foi a voz de Deus ali, usou ele, eu creio. Como é que é, meu irmão? Agradeça a Deus porque você não viu o seu pai no caixão. Porque eu, até hoje, eu tenho a imagem da minha mãe, que ele perdeu a mãe, ele novo, acho que ele não tinha nem, 13 anos, 12, por aí, ele perdeu novo. Aí ele disse, até hoje eu tenho a imagem da minha mãe morta no caixão. Agradeça a Deus porque você não viu. E aí, ministro, aquilo me impactou, assim, de uma forma que... E eu disse, nossa... E assim, eu tenho a imagem do meu pai como um homem guerreiro, valente, porque o meu pai, mesmo com essa enfermidade, todo dia ele fazia exercício e ele batia assim no meu filho. O médico disse que o meu órgão está condenado, mas eu não sinto nada. Aí batia assim, eu não sinto nada, meu filho. E assim, aí eu tenho a imagem dele assim, firme, forte, né? E assim... em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verdade. Tem muitas coisas, Igor, que a gente não entende, mas o próprio Jesus disse que mais tarde você entenderá, né? Muitas coisas a gente acha que é para o mal, mas está concorrendo para o bem. Verdade. Passando esse período, faz quanto tempo que você se batizou nas águas? Foi teu batismo nas águas? Meu batismo nas águas foi agora, em março, né? Em março. Fala para mim, você aceitou Jesus, firmou sua fé, passou por esse processo, permaneceu firme, porém permaneceu tocando, não foi? Você tocou até o dia 31 de dezembro do ano passado. Foi. E como é que era lidar com as críticas, com um olhazinho torto? Porque sempre tem de um irmão ou outro, dizer, domingo estava aqui na igreja e sexta estava na tocada e não sei o quê. Você conseguiu lidar bem com isso aí? Eu consegui, porque na igreja que eu congrego, né, tem estudo bíblico, né, e o pastor está sempre dando aula, né, lá sobre a palavra e tal. Né? E assim, quando a gente começa a ler a Bíblia, isso vai gerando fé, né? Gera confiança na gente. E assim, quando eu comecei a ler e a fé foi gerando, eu comecei a gravar Magnífico Dia. Sim, rapaz, conta a história do Magnífico Dia, é importante. Acorde, levante e lute, né? Então, o pessoal dizia, como é que pode? O cara tá na igreja, né? O pessoal, assim, não... Teve julgamentos, não generalizando, né? Geral, né? Teve algum julgamento de pessoas de outras igrejas, assim. E é normal. Que eu nem culpo ninguém, nem a igreja, e nem culpo nem a pessoa. Porque o instrução, às vezes é instrução também. E o inimigo certamente, né? Entendeu? Aí, assim, aí veio esse julgamento, mas assim, a fé foi gerando, assim, cada vez mais. E eu digo, não, vou ficar gravando. Só que os pessoal do reggae compartilhando, e sempre quando eu chegava nos cantos, aí o pessoal, rapaz, continue com aquelas mensagens. Aí no reggae, eu fui viajar no interior, toquei Novo Lindo, aí quando terminou, fizeram uma fila assim para tirar foto comigo. Aí vai, acorde, levante, lute. Aí tal. Digo, nossa, meu irmão, magnífico dia. Mas tá alcançando, né? E chegou, teve um dia que teve uma menina lá do Santo Dumont, que chegou e disse, vem aqui falar de Jesus para mim. Vem aqui falar de Jesus para mim, por favor. Aí eu senti de Deus, só que como é que eu senti experiência assim de evangelizar tudo? Aí eu chamei a missionária Patrícia, né? Tá lá em Portugal, ela é uma bênção de Deus, a gente foi lá. Aí quando eu cheguei lá, né, tudinho, aí veio uns pessoal da vizinhança, aí eu disse, eu não vim aqui como DJ, eu vim aqui como filho de Deus, né? Pra gente fazer uma oração aqui e tal. Aí pronto, aí a gente orou lá, né? Foi uma peleja lá, o demônio se manifestou lá na menina, mas assim, foi liberta ela, né? E aceitou Jesus.
E depois ela pediu, vamos lá no sinal, que eu quero que você ore por... Vamos orar lá pelo meu marido, que ele tá lá, né, franelinha lá, aquele sinal da UFAO. Uhum. Aí eu digo, a irmã, bora? Eu digo, bora, aí, né? Quando eu cheguei lá, aí tava lá os pessoal, aí quando viu, aí então o DJ, eu digo, ó, eu não vim como DJ, eu sou evangélico hoje, mas eu continuo tocando. Tá, aí comecei, né, a conversar, a irmã também, a missionária começou também a pregar lá e tudo. Quando eu penso que não, a menina estava grávida, né? Tava pedindo ajuda e a gente começou a falar do amor. Ela aceitou Jesus, né? O marido dela não aceitou na hora, mas tinha outro rapaz lá que tá, sei o que, eu vou pegar aquele cara, sei o que, tá. Aí Deus tocando no meu coração para me falar com ele. Eu digo, como é que eu vou falar com esse homem? O homem tá bravo aí. Aí eu cheguei, e aí, meu irmão, posso te dar um abraço? Aí pode, pá, dei um abraço nele. Disse, meu irmão, Jesus te ama, cara. Jesus tem algo contigo, um plano, meu irmão. Entendeu? Meu irmão, deixa isso pra lá, meu irmão. Você pode evitar, né? Isso aí é de menos, tá? Eu comecei a dar um conselho a ele, foi palavras assim que Deus colocou, né? Aí eu disse, meu irmão, quer aceitar Jesus? Ah, meu irmão, mas eu fumo maconha. Ele disse, como é que eu vou? Eu disse, meu irmão, não importa se você usa droga ou maconha, né? Ou que ele parece que ele usava outras drogas também lá, que maconha, pra mim, não é uma droga, o pessoal usa como, tem muita gente que usa como medicina, né? Isso. Eu nunca vi ninguém fumar maconha e fazer doideira. Agora, quando mistura com outras coisas, né? Aí, eu falando lá pra ele, tudo, de repente, eu quero. E o meu irmão, não importa, agora você tem que ir pra igreja. Vá pra igreja, não deixe de ir pra igreja. Procure saber lá se tem estudo bíblico para você ficar frequentando. E o agir é do Espírito Santo, meu irmão. Quem convence é o Espírito Santo. Entendeu? É ele que faz essa transformação. Aí pronto, aí ele aceitou Jesus lá, a menina orou por ele, fez a confissão lá de fé, a missionária lá com eles e foi uma bênção lá. Nesse dia foi uma experiência. Então foi a sua primeira o seu primeiro evento de missões. Literalmente, né? Você foi lá, pregou o evangelho, ganhou almas. Foi com a missionária lá, foi uma bênção. Que legal, cara. Hoje, quando você... A gente tá chegando aqui ao finalzinho, aí eu vou começar a fazer algumas outras perguntas aqui, mais concentradas. Hoje, quando você, o Erison, você olha para toda essa história, tudo que você vivenciou, porque... Pessoal, a gente contou muita coisa aqui, né? A gente já até passou do nosso horário, mas tá tranquilo. Não, mas tudo tá bem, né, rapaz? Porém, não chegou a 10% do que eu tinha para perguntar e ele tinha para falar. Rapaz, como não foi? Porque se olhar, tem o lance do baralho, que eu ainda queria perguntar, mas... Fica para uma outra oportunidade. Vai haver outras oportunidades. E eu trouxe aqui um presente para você. Eita! E trouxe aqui esse presente para você. Eita, rapaz. É para abrir agora? Pode, fica à vontade mesmo. Foi lá na fábrica, lá na DCL Sublimação. Fala aí, diz o Instagram dele. Quero mandar o @DCL Sublimação. Lá trabalhamos com camisa de algodão 100%. Eita, caramba. Eita. Inclusive... Fecha aí, Paulo. Você não tinha, né, essa logomarca, né? Rapaz, foi. E eu mandei, né, renderizar ela, né? Eita, como ficou bonito. Tá pegando aí, Paulo? Lá trabalha com malha, camisa UV... Cacharel. Caramba, cara. Faz painel de festa, né? Tactel. Que bacana, meu irmão. Muito obrigado. Deus lá faz bandeira lá. Tem toda uma diversidade, né? A sacolinha também é minha? É sua também. DCL Sublimação, Instagram, olha, Avenida Celeste Bezerra, né? Eu vou colocar aqui na descrição, quando eu for editar aqui, daqui a pouquinho, terminou a live, eu já vou jogar aqui na descrição. Alô, Davidson, um abração à sua esposa da Viviane, alô, Diogo, Edilane, a família e todos os funcionários da DCL Sublimação. Aquele abraço, alô, Letícia, Gustavo,
Também a Júlia, Larissa, Raquel, Alícia, né? Tá. Leide, minha amiga Leide, Cris, Isaac, todos que formam a família DCL Sublimação. Perfeito, perfeito. E Deus vai estar abençoe. tudo na descrição. Quem quiser fazer a bandeira, painel de festa, fazer suas camisas com qualidade, DL Sublimações vai estar aqui. DCL. Vai estar aqui na descrição as informações do Instagram, WhatsApp, o endereço, tudo bonitinho, viu? Meu irmão, muito obrigado mesmo. Vou guardar com muito carinho isso aqui. Vou usar também com muito carinho, principalmente, né? Edson, como eu falei, a gente tinha muita coisa ainda para falar aqui, muitas situações, né? O lance lá do posto de gasolina, que eu ia tocar no assunto, mas Deus sabe de tudo, se não veio à tona porque não era para vir hoje, né? Cara, eu quero deixar, né, esse momento final aqui para que você possa trazer uma palavra para o público do Agora é Tarde, para o público do Erison, para o público que seguia o Nenê Roots, né? Porque eu acredito que para tudo existe um propósito em tudo. Nada é por acaso. Nada por acaso. No dia 25 de novembro de 2019, a gente se encontrou a primeira vez pessoalmente. Eu fiz uma entrevista com você lá para o evento do lançamento da Paripueira Web Rádio. E desde aquele tempo lá, eu comecei a te seguir no Instagram, aí depois perdi o Instagram e via tu no Facebook, aquela coisa. E desde quando eu montei o podcast, que na minha mente vinha, não, eu tenho que trazer o Nenê Roots, que eu quero falar sobre histórias de reggae, como eu já vivenciei muito isso e tal, eu queria muito trazer. Mas era o momento, era esse. O momento e o dia era hoje. Não era naquela outra segunda lá. Era hoje. Tinha que ser hoje. Não é verdade? Verdade. Porque Deus, ele é incrível, Deus, ele é maravilhoso. E eu vou deixar aqui as considerações finais do podcast hoje nas suas mãos. Deixa uma palavra, fique à vontade. Eu posso pegar aqui o celular Por aqui favor, para fique à agradecer vontade. aqui as pessoas que estão online aqui, porque não quero deixar a desejar aqui com esse público que sempre me apoia, né? A turma aí do reggae, né? Eita, turma. Quero mandar um abração para a Vanessa e seus versículos. Tá aqui DJ Alisson Pedra, Gino, o irmão Gino, meu irmão Isaquele, um abração para sua esposa. Mandar um alô para o Alex aqui, Cormos Francisco, Stephanie, minha amiga, minha irmã Stephanie, que Deus abençoe, minha irmã Angélica, mulher guerreira, que Deus lhe abençoe. Deus é contigo. Alô, Playboy Roots, meu irmão, Playboy Roots está nativa, menino de ouro, que Deus te abençoe. Alô, Júlia Oliveira, aquele abração. Frank Lima, Frank, meu irmão, lá do Joaquim Leão, toda a família. Alô, Tiago, Arthur. Tá no YouTube aí? Denise. Tá no YouTube aí? Tá no YouTube. A família Fernandes. Tia Zezé, tia Fernanda, tia Nalva, todos. Marquinho Rasta, DJ Wallace, tá tudo aqui, essa galera. Alô, Biracongo, Neto Roots. B13 também, GDM. Everson Moura, presbítero, aquele abração, meu irmão. Maria Cristina, aquele abraço. Que Deus abençoe. Quero agradecer os elogios. Marizélia Mesquita, minha tia. Deus abençoe. Gratidão. Maravilha aqui a turma lá. DJ Thaleson, já falamos, né? DJ Paulo Rasta. O AB Rasta tá por AB aqui, Rasta tá aqui também. Que maravilha. Alô, Biracongo. Porque aqui já passou muito. Aqui eu tô muito atrasado. Vai mandando aí um alô aí, vai me ajudando, meu irmão. Pronto. Tem a Denise Fernandes, acho que você já falou. A Júlia Oliveira. Já. O Aliston, Angélica Missano. Já falei. Deixa eu ver aqui, cadê? Gino Silva. Gino. Débora Bento. Minha tia Débora. Pronto. Meu tio Nana. Petrúcio, que Deus abençoe. Késia, Suzy. Família Bento, um abraço geral. Amo vocês. Pérola Vitória.
Pérola e Vitória, né? Tamires, O Everton, Felipe Black, Alex, MCZ. Alexandra, alô a Índia da pescaria, aquele abração. Pronto, aqui já mandei um alô, né? Me perdoe aqui Se faltou alguém, né? Que a galera né? A Massinho, Márcio Calheiros, a turma da VIP Jaraguá, um abraço novamente, geral, viu, para todos vocês, DJs, todos os DJs do Brasil e do mundo, sinta-se honrado, que Deus abençoe na caminhada de vocês. Eu quero agradecer novamente, meu irmão, pela oportunidade, porque tinha muitos DJs para você convidar, né? E você me convidou. Eu creio que é Deus que trabalha, é Deus que opera, que tocou no seu coração, né? E tudo tem o seu tempo, né? Porque o tempo da gente é Cronos, né? O tempo do Cronos, mas o tempo de Deus é Kairos, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem. E o dia foi hoje, como Deus é maravilhoso de poder rever. Quero parabenizar pelo seu trabalho, um trabalho muito versátil, uma pessoa humilde, carismático. Eu também quero mandar um abração para o seu irmão Ivo, que eu admiro, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Meu irmão, aquele tempo lá da Mansão Farias, aquele abraço, Ivo. Fico feliz de saber que você é um vencedor, né? Que Deus ele tem cuidado com os seus escolhidos, né? Verdade. E eu creio que a sua geração... A palavra de Deus diz que ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam, daqueles que prestam culto, né? E ele amaldiçoa até a 3ª e 4ª geração daqueles que prestam culto a falsos deuses. Então, eu creio nesse propósito das bênçãos, né? Das gerações, né? E a gente faz parte dessa geração, né? Dessas 1000 gerações que são abençoadas por Deus. E eu venho aqui deixar uma palavra para todos vocês aí que estão conectados. Quero dizer que a vida da gente é como acordar de um sonho, né? Então, não adianta a gente perder tempo com mágoa no coração. Eu venho aqui falar sobre perdão, né? Porque muitas vezes essa mágoa no coração, ela destrói a gente por dentro, né? Então, guardar mágoa no coração, ódio, rancor, é como você tá tomando um copo com água e achar que a outra pessoa vai morrer, vai se destruir. Então, meu irmão, a palavra de Deus diz que assim como Deus, né, nos perdoou, a gente deve perdoar o nosso próximo, né? Se a gente não tiver o amor no coração, não ser perdoador, a gente não alcança as bênçãos de Deus, né? A gente não pode chegar nesse êxito de intimidade, de comunhão com Deus, né? Viver o sobrenatural de Deus se a gente não liberar o perdão. Verdade. Tava pedindo a Deus uma palavra e Deus assim tocou para me falar sobre o perdão, né? E a Bíblia, em vários versículos, passagens, ele cita, né, sobre o perdão, né? Tem a parábola lá do servo, né, que não se compadeceu, né? Ele recebeu o perdão do seu senhor, né, que pediu misericórdia, né, e o seu senhor, né, ele liberou o perdão a ele. Quando ele, ao decorrer que ele estava voltando, né, alegre, recebeu o perdão, ele viu um servo que estava devendo a ele, ele oprimiu, pegou pela garganta, você vai me pagar, e jogou para os carcereiros, entendeu? Por quê? Porque o rapaz não tinha a dívida, e o rapaz clamando, pedindo misericórdia, né, espere mais um pouco mais. Aí quando o servo, né, que soube disso, mandou chamar ele de volta e mandou ele para os carcereiros, né? E ele foi preso. Então, isso aí tudo é uma lição, né? Que a palavra de Deus, né? A Bíblia, ela está nos ensinando, né? Jesus veio para nos ensinar, né? Tudo que Jesus fez aqui na terra, ele veio para nos mostrar e nos ensinar. Então, liberar o perdão, renunciar
o passado, curar o presente e construir o futuro. Não perca tempo, o inimigo está toda hora querendo destruir famílias, querendo destruir casamentos, né? E a gente com ódio, né? Com mágoa, né? O inimigo está sempre nessa área para destruir, que ele veio para matar, roubar e destruir, né? Mas Jesus disse, eu vim para dar vida e vida com abundância, né? Então, libera o perdão. E eu vim aqui para te dizer, para liberar o perdão, mesmo que você está sentindo a dor, mas você tem que orar por essa pessoa que fez mal. Mesmo que você está sentindo a dor, mas ore por ela. Deus, eu libero o perdão, abençoa essa pessoa, tira essa dor dentro de mim. Todo dia, se você fizer isso, quando eu penso que não, eu estou dizendo isso porque eu sou testemunho disso. Já tive muita raiva no coração, já tomei até remédio para poder dormir. Passei por um vale, porque ao decorrer da nossa conversa não chegou nesse ponto. Mas eu tenho testemunho sobre isso. E eu quero poder ajudar outras pessoas, né? Mesmo que você esteja sentindo a dor, mas se esforce, ore por essa pessoa, bota essa pessoa na tua oração, né? E ao decorrer que você vai sentir, você não está mais sentindo a dor. Por quê? Porque quando você clama a Deus pedindo, Senhor, tire isso de dentro de mim, eu me recuso a esses sentimentos. Deus começa a operar o Espírito Santo, mas a gente tem que se permitir, mesmo na dor, entendeu? A gente tem que abençoar. Em Lucas 6:28, diz assim que bendizei, Lucas 22, Lucas 6:28, diz bem assim, bendizei o que vos maldize e orai-vos para o que vos calunia. Então essa passagem aqui está dizendo que a gente tem que abençoar as pessoas que estão nos amaldiçoando, entendeu? E tem que abençoar e tem que orar pelas essas pessoas que calunia, faz calúnia, que nos julga, né? Porque a gente tem que ser boca de vida, porque Deus criou tudo pelo poder da palavra e do seu Espírito, chamou tudo à existência pelo poder da palavra e do Espírito, né? Em Provérbios 18:21, a palavra de Deus diz que a morte e a vida está no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Então, a gente tem que abrir a boca para a gente ser vida, né? Transmitir palavras de vida para as pessoas. Então, eu vim aqui para dizer, meu irmão e minha irmã, libere o perdão, não perca tempo com mágoa no coração, com rancor, com ódio. Isso não vai levar você a lugar nenhum, só vai levar à destruição, porque se a gente não liberar e não amar o nosso próximo, né, como é que a gente vai receber o perdão de Deus? Então, a própria passagem lá que Pedro disse, mestre, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Aí Jesus respondeu ao discípulo, disse 70 vezes 7. Se a gente for fazer um cálculo aqui, dá 490. Mas Jesus que disse isso para nos ensinar e mostrar que o perdão é infinito. É infinito. Então, libere o perdão. O perdão precisa ser liberado. A gente se torna mais leve, né? Sabemos que tudo é um propósito de Deus, mas o inimigo está sempre querendo destruir. A palavra de Deus diz que o inimigo, né, os leões estão rugindo, né, ao nosso redor, né, doido para nos estragar, mas Deus sempre está dando livramento. Então, liberar o perdão é renunciar ao passado, curar o presente e construir o futuro. Errar é humano e o perdão é divino. Eu creio que essa palavra vai germinar, vai crescer, vai florescer e vai frutificar na vida das pessoas que estão conectadas online, que ainda vão assistir esse podcast, e agradeço a minha rica e oportuna, abençoada oportunidade. Glória a Deus, Deus é fiel. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast
E assim, eu não posso nem falar que foi mais um episódio. Esse foi o episódio. Eita, foi incrível, maravilha. incrível. Eu gostei muito. Quero agradecer a todos que acompanharam, que ficaram juntos comigo aqui na live no YouTube. Tá certo? Quero agradecer também os nossos parceiros. Inclusive, eu peço até que você mande um alô lá pro pessoal da Prisma Ótica, lá na Principal da Santa Lúcia, próximo do supermercado Demasplast. Lá, galera, você vai lá, você consegue agendar a sua consulta, né? Maravilha. E fazer o seu óculos, escolher a lente. Tem vários tipos de armações lá para a pessoa escolher. É top demais. Não cara. perde tempo, gente. Não, pode não. Lá é top demais. Prisma Ótica, a melhor ótica da parte alta de Maceió. Quero falar também da Paris Farma, né? A Paris Farma, que fica situada lá em Paripoeira, do meu amigo Valdo, né? E entrega em Barra de Santo Antônio, em Santa Luzia, entrega em toda a região ali. Tem farmacêutico de plantão, aferição de pressão arterial, teste de glicose, aplicação de injetáveis, medicamentos genéricos e similares. Olha, tudo que você precisa, perfumaria, você encontra lá na Paris Farma, que é a melhor farmácia de Paripoeira, é a Paris Farma. Quero mandar um abraço para o pessoal lá do atendimento, que são top demais, os motoqueiros também, viu? E Nenê Roots, foi bom ter você aqui no início da nossa entrevista. Boa. E Erison, foi um prazer ver o quanto Deus tem sido maravilhoso na sua vida, cara. Você, sem sombra de dúvida, você é inspiração para muitas pessoas que estão nos vendo nesse momento. E esses cortes aqui, eles vão rodar um mundo, eu creio, de certa forma. Isso aqui é uma live ao vivo, porém daqui vai sair cortes e que vão impactar, não tenho sombra de dúvidas, que vai impactar muitas vidas. Amém. E mais uma vez, cara, muito obrigado por aceitar o meu convite. Deus abençoe, cara. Amém, meu irmão. Olha só. E dessa forma a gente vai ficando por aqui com mais um Agora é Tarde, agradecendo a DCL Sublimações pelo presente, viu? Alô, Diogo, Edilane. Amei muito, amei de coração. Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, vamos ficando por